Bom, no tema de geopolítica, após o fim da Guerra Fria, após o colapso da União Soviética, nós vivemos aquilo que muitos vão chamar de uma nova ordem mundial. Bom, o termo nova ordem sempre é um termo, vamos dizer assim, temporário, porque aquilo que é novo tende a ficar velho com o tempo, óbvio. Pois bem, então, por volta aí da década de 90, mais ou menos, o que era a nova ordem? Era um momento em que os Estados Unidos passou a ter uma espécie de supremacia geopolítica. Tanto é que muitos vão querer atribuir a esse período como a Pax Americana, fazendo referência ao período da Pax Romana lá na Antiguidade. E logo após o comecinho do século XXI, as coisas mudaram um pouco. Então a Pax Americana abre espaço para uma nova ordem, dentro da nova ordem. Então alguns vão falar assim, é uma uma novíssima ordem, que é a tal da doutrina Bush. Bom, então vamos lá. Então sobre essa questão, a Pax Americana ela é marcada por uma unipolarização, ou seja, apenas uma única potência mundial, que era obviamente os Estados Unidos. Então ele assumiu essa condição de a única potência, como a União Soviética estava vivendo um período de crise, uma crise até mesmo existencial, que vai por fim o sistema socialista dentro da União Soviética. Os Estados Unidos assumem essa condição, nós somos a única potência dentro da nova ordem mundial naquele momento. E isso fica bem claro porque eles assumiram o papel de a polícia do mundo. Sempre que tivesse algum conflito, os Estados Unidos ia lá e resolvia o problema, pelo menos ele se propõe a isso. A organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada durante a Guerra Fria, ela se expandiu, diferentemente do Pacto de Varsóvia, que deixou de existir. Assim, quando a União Soviética deixa de existir, o Pacto de Varsóvia se dissolve automaticamente. Bom, então a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ampliou o número de membros dentro do continente europeu. Então você tinha aí um conjunto de membros da Guerra Fria, que eram os países que aparecem em amarelo. E já no ano de na década de 1990, alguns países acabaram sendo inseridos. Por exemplo, a Alemanha Oriental, ela se reunifica com a Alemanha Ocidental. Então, aqui essa parte que aparece em cor de rosa aqui, hoje seria um país só. Essa parte amarela, essa parte rosa é a Alemanha. Então, aqui a Alemanha Oriental, a RDA, passou a integrar a OTAN automaticamente com o processo de unificação. Também a Polônia, esse país grande aqui na região da Europa Central. A República Tcheca, no caso, e aqui a Hungria. Esses 4 países, no caso a Alemanha Oriental foi unificada com a Alemanha, então mais 3, podemos dizer assim, países que ingressaram aí na década de 1990. Depois tivemos ingresso no século XXI. Quem são eles? Esses 3 países bálticos, aqui lembrar que eles nunca quiseram fazer parte da União Soviética, Letônia, Lituânia e Estônia. Também a Eslováquia, que é esse outro país aqui. Aqui esse pequenininho, a Eslovênia, então Eslováquia e Eslovênia. Aí esses outros 2 verdes aqui vêm a ser a Romênia e a Bulgária. Romênia e Bulgária. Então a OTAN, que tinha um certo número de membros, ela ampliou, tá certo, esse número de membros ao longo do final do século XX e agora nas primeiras décadas do século XXI. Bom, e os Estados Unidos demonstraram um poder muito grande em 2 momentos na década de 1990. Uma delas foi durante a Guerra do Golfo, em que houve uma vitória arrasadora de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Quando tropas americanas, britânicas, estacionaram seus porta-aviões no Golfo Pérsico e atacaram o Iraque para libertar o Kuwait, que havia sido invadido pelas tropas iraquianas sob comando de Saddam Hussein. E essa vitória foi uma vitória com pouco tempo, ou seja, o presidente iraquiano Saddam Hussein foi obrigado a se retirar do Kuwait, mas manteve-se no poder até 2003. Mas o fato é que os Estados Unidos foi lá e deu ultimato a Saddam Hussein que ele tinha que sair do Kuwait, ele não obedece a essa ordem e ele acaba sendo expulso de lá. Ele manteve-se no poder até um próximo momento em que os Estados Unidos vai lançar uma outra ofensiva sobre o Iraque, mas isso mais tarde, em 2003, já num outro momento histórico, inclusive com toda a máquina de guerra americana que vai depor Saddam Hussein. Mas alguns vão chamar isso de Segunda Guerra do Golfo, outros vão chamar de Guerra do Iraque.
Mas o importante é a gente nos ater na década de 90. O fato é que o Iraque teve que recuar perante essa imposição dos Estados Unidos. E também na Europa Oriental, na região do leste europeu, uma intervenção militar dos Estados Unidos, liderando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, contra a Iugoslávia do então presidente Slobodan Milosevic, que estava dificultando as coisas para a população kosovar do Kosovo, uma província controlada pela principal república da Iugoslávia, a Sérvia. Então, depende do momento histórico, esse país é chamado de Iugoslávia ou de Sérvia. O termo Iugoslávia prevaleceu até o ano de 2003. Como a guerra foi em 1999, foi uma guerra contra a Iugoslávia. Hoje esse nome não existe mais. O que nós temos é República da Sérvia, República de Montenegro, nessa região vermelha, e o Kosovo, que é uma província controlada pela Sérvia, que declarou-se independente em 2008. Mas nesse momento, o que aconteceu? Os Estados Unidos foi lá e simplesmente bombardeou a Iugoslávia, obrigando Milosevic a aceitar uma certa autonomia, não é uma independência, mas é uma autonomia da população que vive no Kosovo, uma população muçulmana de origem albanesa. Milosevic foi mais tarde conduzido a julgamento no chamado Tribunal Penal Internacional e ele veio a falecer antes mesmo de ser julgado no tribunal. Ele não chegou a receber uma condenação pelos crimes de guerra que teria cometido na década de 90 contra a sua própria população. Ou seja, nos anos 90 os Estados Unidos demonstrou todo o seu poderio militar contra dois países, um no Oriente Médio, outro na região da Europa balcânica. Bom, mas o século XXI começa no ano de 2001 e acontece um episódio que vai mudar completamente os rumos da geopolítica no século XXI. Por isso que vamos falar que a nova ordem já ficou velha em apenas 10 anos. Portanto, surgiu uma nova ordem que seria o momento em que os Estados Unidos foi atacado pela rede terrorista internacional da Al-Qaeda, criada pelo então líder Osama Bin Laden. Esse ataque terrorista derrubou 2 prédios na cidade de Nova York, chamado World Trade Center, e o Pentágono, a sede do poder militar dos Estados Unidos, foi também atacado oficialmente por um ato terrorista da Al-Qaeda. Bom, então o líder iraquiano, o líder muçulmano, Osama Bin Laden, terrorista, fundador da Al-Qaeda, ele vivia onde? No Afeganistão, um país que era controlado por um grupo fundamentalista islâmico chamado de Talibã, um grupo que lutou bravamente contra a presença soviética nos anos 80 no Afeganistão. E assim, com a retirada soviética, o Talibã, anos mais tarde, assume o controle do país e cria lá uma espécie de um regime fundamentalista islâmico. Osama Bin Laden refugia-se no Afeganistão após ter sido exilado do seu próprio país. Ele era de origem saudita. Ele discute com o rei da Arábia Saudita, que acaba exilando. Ele passa um tempo no Sudão, depois vai viver no Afeganistão, onde ele encontra lá pessoas que têm um pensamento radical e fundamentalista como ele. Bom, o fato é que esse fato, esse episódio, foi um episódio que deixou o mundo perplexo. As bases da segurança internacional ficam extremamente abaladas e com isso os Estados Unidos dão início a uma grande campanha contra a Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden. Então um dos países que vai ser atacado pelos Estados Unidos vai ser, no caso, o Afeganistão, onde morava Osama Bin Laden. Então surgiu a chamada doutrina Bush, presidente dos Estados Unidos, eleito no ano de 2000, assumiu em 2001, ele vai criar uma doutrina que tem como base o combate ao terrorismo internacional e também a preocupação que os Estados Unidos possuía com a proliferação de armas nucleares, que armas nucleares poderiam cair em mãos erradas. Afinal de contas, um grande arsenal da União Soviética que estava um tanto quanto duvidoso o seu destino. Então havia esse temor. E, portanto, para isso foi criado um termo chamado Eixo do Mal. O Eixo do Mal incluía o Irã, o Iraque,
Então, dois países aqui na região do Golfo Pérsico, né, o Irã e o Iraque, e aqui no Extremo Oriente, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte que manteve um programa, mantém até os dias de hoje um programa nuclear um tanto quanto obscuro. Então, o eixo do mal não incluía naquele momento o Afeganistão, porque o Afeganistão já havia sido invadido pelos Estados Unidos, tropas americanas conseguiram expulsar de lá o Talibã e passa a ter um novo governo no país. Um governo mais atrelado com o interesse dos Estados Unidos, apesar que até hoje o Afeganistão vive em conflito interno. Pois bem, mais tarde outros países também foram incluídos nesse tal eixo do mal. Quem? A Líbia, do presidente Muammar Gaddafi, também a Síria, governada por Bashar al-Assad, e Cuba, por ser um país que tem, digamos assim, problemas com os Estados Unidos, por ser um país socialista na região do Mar do Caribe. Foi incluído de uma maneira um tanto quanto meio sem noção, mas o fato é que Cuba nunca patrocinou terrorismo internacional, Cuba nunca possuiu armas nucleares, a não ser no período em que foi atrelado ao interesse soviético, com a crise dos mísseis, mas o fato é que Cuba é um país que não ameaça geopoliticamente os Estados Unidos, apenas é um país que tem uma divergência ideológica com os Estados Unidos, ter um regime socialista, de um governo considerado um tanto quanto ditatorial, com certeza, mas não pode ser considerado uma ameaça ao terrorismo internacional, um país que patrocina o terrorismo internacional. Mas o fato é que na cabeça de George Bush ele foi incluído nesse grupo de eixo do mal. Eixo do mal também é muito questionável esse termo, porque é o mal perante o que você pensa que é o bem. Enfim, mas tivemos ataques preventivos. Por exemplo, em 2003 o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos. E aí sim Saddam Hussein acabou sendo deposto nesse caso. Com uma desconfiança sobre que Saddam Hussein possuísse um arsenal de armas de destruição em massa, ele é acusado de abrigar terroristas da Al-Qaeda e a ONU não concordou com essa, digamos assim, com esse relatório, né, que foi um tanto quanto forjado. Não concorda com o envio de uma missão de intervenção, mas os Estados Unidos, mesmo assim, vai lá e invade o Iraque com o apoio de alguns outros países, como por exemplo o Reino Unido, a Espanha, e promove a queda de Saddam Hussein, que acabou sendo enforcado 3 anos mais tarde, em 2006. Bom, o fato é que Saddam Hussein foi enforcado, foi morto, né? Mas nenhuma evidência da desconfiança que ele tivesse um arsenal de armas de destruição em massa e da acusação de abrigar terroristas, ou seja, teoricamente não seria inocente disso que estaria sendo acusado. Não que fosse uma pessoa totalmente inocente, não. Ele foi um ditador durante décadas no Iraque. Cometeu alguns crimes. Bom, por quais crimes que ele foi condenado, aí podemos até questionar isso, mas a acusação de abrigar terroristas e ter um arsenal de destruição em massa, isso não aconteceu. Bom, na doutrina Bush, durante os primeiros anos da doutrina Bush, foi aprovada o chamado Ato Patriota, o Patriot Act, uma lei que garantia ao governo dos Estados Unidos o direito de espionar cidadãos do país. Bom, a NSA, que é a agência que tinha essa incumbência, né, ela violou direitos de cidadãos americanos, ou seja, as pessoas passaram a ter a sua vida vasculhada. Não chegou a ser uma patrulha, como foi no tempo da época lá da Guerra Fria, né, da chamada patrulha anticomunista, do macartismo, mas uma coisa que acabou violando direitos dos cidadãos americanos. Bom, além disso, a espionagem foi muito além de investigar suspeitos de terrorismo. Teve aí um escândalo que acabou vazando para a imprensa quando um analista da NSA, chamado Edward Snowden, vazou informações da NSA para um jornalista que divulgou isso, que publicou no jornal no qual eu trabalhava, The Guardian. Esse jornalista chama-se Glenn Greenwald, que vive atualmente no Brasil. Bom, então a parceria entre Snowden e Greenwald fez com que o mundo ficasse sabendo de que a NSA investigava pessoas, até chefe de Estado,
Bom, então Edward Snowden precisou se exilar do país, porque ele seria preso provavelmente. Hoje ele vive em asilo na Rússia, isso desde 2013. Bom, uma observação sobre esse caso, né? O seguinte: as denúncias revelaram que membros do alto escalão do governo brasileiro tiveram seus telefones grampeados. Essa espionagem expôs o interesse escuso que os Estados Unidos possuem em monitorar a descoberta do pré-sal. O Brasil, por volta de 2007 e 2008, anunciou ao mundo a descoberta de uma grande reserva petrolífera na costa brasileira. Ou seja, a Petrobras passaria a ser uma das empresas que teriam uma tecnologia para isso, para explorar esse petróleo em águas profundas. E essa, digamos assim, essa espionagem demonstrava um interesse do governo, do chamado Deep State dos Estados Unidos, né? Muito além do governo, do Estado profundo, que tinha, se os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003, alegando que o Iraque possuía armas de destruição em massa, e na verdade o que eles tinham intenção mesmo era de ter o controle sobre as reservas, as ricas reservas petrolíferas do Iraque, não há de duvidar que haja esse interesse por parte do Deep State americano em ter um controle, pelo menos monitorar a atividade petrolífera no Brasil. Então isso é um assunto, né, que é um tanto quanto polêmico. Tem pessoas que acham que é pura teoria da conspiração e tem pessoas que acreditam de fato que o que Edward Snowden expôs é a pura verdade, que os Estados Unidos têm essa postura um tanto quanto de espionagem. Que eles espionam, isso aí todo mundo sabe, né? Enfim, o fato é que a coisa ficou um tanto quanto ruim. Bom, sobre esse assunto, primeiramente, é isso que eu teria para falar para vocês. Vamos mais tarde, para uma próxima aula, falar um pouco dos desdobramentos disso agora na década que estamos vivendo, nessa década, a década de 10 do século XXI, como se fala. Certo? Então um abraço, até mais. Tchau, tchau.